pairando ameaçadoramente na costa da Guiana Francesa, na América do Sul, a meros 13,76 quilômetros de distância, fica a Ilha do Diabo, ou Île du Diable, como é conhecida em francês. O memorável nome da ilha alude ao seu passado arrepiante como uma impiedosa colônia penal, onde seu isolamento, clima e a brutal cultura prisional levaram à morte de dezenas de milhares de prisioneiros. Hoje, vamos fazer uma viagem a essa ilha pequena, mas muito mortal, e mergulhar em sua história de violência, sua geografia única e por que os detentos estavam dispostos a enfrentar águas infestadas de tubarões para escapar das garras do que era verdadeiramente a Ilha do Diabo. À primeira vista, a Ilha do Diabo poderia ser confundida com um paraíso tropical. Está repleta de palmeiras, ondas quentes batem em suas margens e as águas ao redor estão cheias de vida marinha. Porém, esse tranquilo pedaço de terra oculta uma realidade obscura. A infame ilha, juntamente com suas contrapartes, Ilha Real e Ilha São José, compunha um notório trio de ilhas penais que por 101 anos serviram como as impiedosas prisões marítimas da França. Os prisioneiros enviados enfrentavam trabalho pesado, mas também o horror das condições de vida inóspitas e atrocidades inimagináveis. A Ilha Real mede aproximadamente 975 metros de leste a oeste e 457 metros de norte a sul, enquanto a Ilha São José tem aproximadamente 610 metros de comprimento e 465 metros de largura, e ambas eram locais temidos para os prisioneiros que chegavam. Mas era a Ilha do Diabo a mais temida, com aproximadamente 1.200 metros de comprimento e 400 metros de largura. Cayena, a capital da Guiana Francesa, exercia sua jurisdição sobre a Ilha do Diabo, a Ilha Real e a Ilha São José, que estavam todas sob a supervisão da prisão principal em Cayena. As ilhas cercadas por rochas pontiagudas, recifes rasos e praias esporádicas apresentavam uma barreira natural formidável para aqueles que sonhavam em escapar. O isolamento da Ilha do Diabo, que das 3 ilhas é a mais distante do continente, tornou-a um local ideal para celas de isolamento para abrigar os prisioneiros mais problemáticos. Sua vegetação densa, repleta de palmeiras e coqueiros, intercalada com capim afiado como lâmina, mascara a dura realidade dos vestígios da prisão em ruínas que ainda permanecem hoje, um arrepiante lembrete de seu passado, apesar de ter sido abandonada há mais de 7 décadas. Então vamos viajar de volta no tempo e desenterrar uma história sombria das colônias penais que ficavam a quilômetros de distância na implacável imensidão do Oceano Atlântico, como tantos morreram lá e porque era quase impossível escapar da Ilha do Diabo. A área foi primeiramente colonizada por europeus no início dos anos 1500. Por volta de 1503, os espanhóis chegaram e encontraram uma população indígena conhecida como Caraíba, que já prosperava na área muito antes da chegada dos europeus. Estima-se que até 20 mil indígenas habitavam as costas do que eventualmente se tornaria a Guiana Francesa naquela época. Em 1624, os franceses fundaram um porto comercial em Sinamari, que continua sendo uma pequena cidade até hoje, com uma população de cerca de 3 mil habitantes. Em 1643, mercadores e colonos franceses fundaram Cayena, mas no ano seguinte, eles foram deslocados por colonos holandeses que reivindicaram a terra ao redor do assentamento. Em 1817, os franceses retomaram a região, e até 1877, a colônia já tinha sua representação no parlamento. Apesar de ambos os países desejarem muito, a vida na colônia não era fácil. Estima-se que cerca de 75% dos colonos que primeiro tentaram se estabelecer na região morreram dentro do primeiro ano de estadia devido a doenças tropicais para as quais seus organismos não tinham imunidade. Enquanto a França batalhava para firmar uma colônia rentável na América do Sul, prisioneiros franceses lutavam para sobreviver em uma parte diferente do mundo. No século XVII, condenados foram obrigados a ser remadores na frota de galés francesa do Mediterrâneo para proteger os interesses franceses na área. No auge, mais de 50 galés francesas eram tripuladas por mais de 15 mil homens, muitos prisioneiros franceses. As condições nas galés eram duras, e as taxas de mortalidade entre os prisioneiros nesses navios eram altas, mas havia muitos que provavelmente teriam trocado uma vida nas galés pelo que acabariam enfrentando na Ilha do Diabo.
À medida que a frota mediterrânea francesa foi desativada no final do século XVII, os condenados que uma vez tripularam as galés se encontraram de volta em solo francês. Esses indivíduos costumavam ser confinados nas prisões parisienses, apertadas e infestadas de doenças. No entanto, uma parte significativa acabou voltando para navios, mas não da maneira que se esperaria. Um grande número de prisioneiros foi acorrentado em navios desativados, ou navios-prisões espalhados pelos portos franceses. As condições a bordo desses navios-prisões eram, no mínimo, sinistras, e devido à falta de cuidado, eles se deterioravam com o tempo, e muitos dos navios eventualmente começavam a apodrecer e afundar. Quando isso ocorria, os prisioneiros eram prontamente desembarcados e realocados para prisões improvisadas em alto mar ou outros navios-prisões. Além de suas condições de vida severas, os prisioneiros eram forçados a trabalhar exaustivamente, por mais de 12 horas seguidas e por salários miseráveis, mal ganhando de 10 a 15 cêntimos por dia. O salário médio no século XVIII era de cerca de R$ 1 por dia, e 1 cêntimo é 1/100º de R$ 1. Então, essa quantia mínima compraria bem pouco, mas os condenados ainda conseguiam economizar para comprar alguns pequenos luxos, como uma pequena quantidade de vinho ou comida extra. Em 1832, o parlamento francês aprovou uma legislação que determinava que todos os detentos recebessem necessidades básicas, o que levou a uma série de reformas prisionais na França. Infelizmente, muito poucas dessas reformas seriam aplicadas nas colônias penais, que seriam estabelecidas na Ilha do Diabo, Ilha Real e Ilha São José nas décadas seguintes. Durante o avanço do século XIX, as autoridades francesas começaram a mudar seu foco para as colônias penais, para a reforma e o emprego dos condenados. Eles tinham dois objetivos. Primeiro, aliviar as grandes cidades francesas e, segundo, fornecer aos detentos empregos úteis, enviando-os para locais distantes como a Nova Caledônia, um grupo de ilhas no Oceano Pacífico que já abrigou mais de 22 mil condenados, e para a Guiana Francesa. Os presos transferidos para colônias penais geralmente enfrentavam um período adicional chamado dobragem. Nesse sistema, após cumprirem a pena, homens libertos eram forçados a trabalhar por um período equivalente na mesma colônia penal onde cumpriram sua pena. Portanto, após o término da pena de 10 anos de trabalho pesado como prisioneiros, eles teriam que começar imediatamente uma década de serviço após a soltura. O não cumprimento desse mandato era considerado um crime e desencadeava uma nova prisão e o início de uma nova sentença. Enquanto isso, a Marinha Francesa se cansava do constante fardo de manter prisioneiros em seus navios. Apesar de alguns navios-prisões persistirem nos portos franceses após o golpe de Estado de 1851 de Charles-Louis Napoleon Bonaparte, o sobrinho de Napoleão I, oficiais navais pediram ao novo imperador que fechasse todas as prisões improvisadas e navios-prisões e transferisse os condenados para colônias penais distantes. Napoleão III concordou, preparando as condições para a Ilha do Diabo emergir como uma das colônias penais mais temidas e mortais do mundo. O governo de Napoleão analisou vários locais para sua nova colônia penal. Mesmo a Argélia sendo considerada, foi descartada devido à agitação local. Outros locais, incluindo Haiti, Cuba e República Dominicana, também foram cogitados, mas o governo optou pela Guiana Francesa para acomodar a crescente população carcerária da França. Após o golpe de Napoleão III, estima-se que 6 mil indivíduos foram presos em apenas alguns anos, muitos por crimes políticos. Combinados com a população prisional existente, mais de 10 mil condenados aguardavam transferência para essas novas colônias penais. A primeira onda de detentos enviados para Cayena, na Guiana Francesa, foram voluntários dos navios-prisões desativados. Provavelmente pensavam que nada poderia ser pior que suas condições atuais, acorrentados em um navio em ruínas, trabalhando 12 horas por dia, mas eles rapidamente descobriram que estavam muito enganados. A Ilha do Diabo começou a operar em 1852 e logo se tornou o destino favorito de Napoleão III para qualquer um que ousasse desafiar seu regime. Dos 3 mil detentos iniciais que optaram pela transferência para o Banco de Cayena, todos eram prisioneiros de direito civil condenados sob a dobragem ou deportados condenados por crimes políticos, principalmente republicanos que se opuseram à ascensão do imperador. Em 1885, foi aprovada uma lei que permitia a deportação de reincidentes, independentemente da gravidade de seus crimes,
e, eventualmente, a elegibilidade para transferência para a notória colônia penal Vidden, estendendo seu alcance ameaçador para praticamente qualquer pessoa condenada por um júri francês. Durante seu período de atividade, a Ilha do Diabo e suas prisões adjacentes abrigaram cerca de 80 mil infratores, desde assassinos violentos a pequenos ladrões. No entanto, as colônias penais na Ilha do Diabo, Ilha Real, Ilha São José e Cayena não ofereciam aposentos a nenhum prisioneiro, independentemente de seu crime. Curiosamente, registros históricos indicam que condenadas também foram enviadas para a Ilha do Diabo e as prisões circundantes. Após a soltura, essas mulheres eram motivadas a se casar com detentos libertados e se estabelecer na Guiana Francesa, visando ampliar a população da colônia. Infelizmente, esse plano não atingiu o objetivo pretendido e foi eventualmente abandonado em 1907. A sombria história do sistema prisional francês, culminando na criação das colônias penais na Ilha do Diabo, Ilha Real, Ilha São José e Cayena, dão uma imagem sombria. Muitos condenados foram explorados até a morte e suportaram condições indescritíveis a bordo de navios-prisões e prisões urbanas superlotadas. Mas como você verá, os horrores vividos na França empalidecem em comparação com a realidade horrenda que aguardava os condenados na Ilha do Diabo. Se o nome Ilha do Diabo já não fosse ruim o suficiente, a ilha também era conhecida por um nome que poderia ser ainda pior. A Guilhotina Seca. Ela ganhou seu sombrio apelido de René Belbonois, um ex-prisioneiro que relatou seu tempo em cativeiro, e o nome reflete com precisão as duras condições ambientais da ilha. Com uma temperatura média de 30 graus Celsius e um aumento brusco para 32,2 graus Celsius durante os meses abrasadores de setembro e outubro, o clima da ilha era nada menos que opressivo. O calor extremo desgastava os prisioneiros o ano todo, enquanto eles realizavam trabalhos árduos como colocar pedras e cortar árvores. A parte seca do apelido refere-se à escassez de água fresca na ilha. Como as águas salgadas do Atlântico não proporcionavam alívio para a desidratação crônica, induzida pelo calor sufocante e pelo trabalho físico extenuante, toda a água potável era importada para a ilha ou coletada durante raras tempestades. Porém, a média de precipitação nos meses mais quentes, setembro e outubro, era de apenas 6,35 centímetros, tornando esses períodos particularmente excruciantes para os condenados da Ilha do Diabo, pois eram forçados a racionar as pequenas quantidades de água fresca disponíveis. Mas então, em um cruel capricho do destino, a água fresca se tornaria o pior inimigo dos prisioneiros quando tempestades torrenciais, furacões e ciclones tropicais inundavam a ilha, causando extensas inundações. Ou seja, os prisioneiros da Ilha do Diabo precisavam não apenas sobreviver a condições quentes e secas, mas também evitar serem levados para o mar durante furacões de nível 4 e tempestades intensas. As condições tropicais da Ilha do Diabo também significavam que ali era o local perfeito para a proliferação de doenças e insetos. Malária, febre tifoide e febre amarela eram incontroláveis e muitas vezes resultavam em morte. Estima-se que aproximadamente 33% dos detentos na Ilha do Diabo, Ilha Real e Ilha São José pereceram durante seu encarceramento. Durante períodos de superlotação intensa ou surtos particularmente ruins de doenças, essa taxa de mortalidade pode ter subido para 75%. Não havia como escapar das constantes picadas de mosquitos e da transmissão de doenças devido ao confinamento enquanto pragas de nível bíblico varriam a Ilha do Diabo. A vida na ilha era tão miserável que muitos certamente teriam sido tentados a simplesmente se jogar no oceano e nadar para longe. Mas quem fez isso descobriu que as águas quentes circundantes, repletas de peixes, eram lar de outro impedimento mortal: os tubarões. A letalidade pura da Ilha do Diabo era tal que muitos enviados para lá aceitavam seu destino sombrio, preparando-se para uma vida de sofrimento interminável. Um dos princípios das colônias penais na Ilha do Diabo e nas ilhas circundantes era que todos os detentos eram obrigados a realizar trabalhos pesados. Como não havia indústrias viáveis na ilha, o trabalho manual exaustivo era feito apenas para criar serviço com tarefas aparentemente sem propósito. Por exemplo, os prisioneiros labutavam em um projeto chamado Rota Zero, uma estrada de pedra que cruzava a ilha. Essa estrada basicamente não servia a nenhum propósito prático além de infligir dor e sofrimento a OS condenados.
Os prisioneiros tinham que transportar e esculpir pedras para a estrada, muitas vezes descalços, e às vezes sem nenhuma roupa devido ao desgaste rápido dos tecidos pelo trabalho intenso e clima rigoroso. Outros prisioneiros eram forçados a derrubar palmeiras e processar os troncos para a obtenção de madeira, que poderia ser usada para erguer mais estruturas na ilha ou vendida no continente. Acidentes de trabalho eram comuns, mas os guardas mandavam os condenados continuar trabalhando, senão enfrentariam punições piores. Cortes e contusões simples frequentemente se transformavam em infecções graves, levando à febre e, em certos casos, à morte. O clima quente e úmido servia como um terreno fértil para infecções fúngicas e bacterianas. Além disso, havia sempre a ameaça iminente de ser esmagado por uma pedra pesada ou uma árvore em queda. Um fim abrupto que poderia parecer misericordioso em comparação com uma longa pena na Ilha do Diabo. As celas na Ilha do Diabo, Ilha Real e Ilha São José podiam ser tão ruins quanto as condições de trabalho, se não piores. Muitos presos eram amontoados na mesma cela onde lhes era proibido falar, ler ou deitar antes do anoitecer. Mesmo após o pôr do sol, a temperatura e o calor corporal dos prisioneiros faziam com que eles continuassem transpirando profusamente, o que apenas contribuía para o já mortal problema da desidratação. Se um detento morresse enquanto dormia na cela, os guardas muitas vezes apenas deixavam o cadáver onde estava até que pudesse ser removido pelos companheiros de cela no dia seguinte. No entanto, dependendo da época do ano, se houvesse uma tempestade violenta, os prisioneiros teriam que passar vários dias confinados na cela com um cadáver. Na Ilha do Diabo, em particular, era comum os prisioneiros serem isolados. No entanto, isso não era melhor do que ser amontoado em uma das celas superlotadas nas outras ilhas. As pequenas solitárias possuíam tetos treliçados, permitindo que os guardas os observassem constantemente para assegurar que não descansassem fora do horário permitido ou fizessem algo para passar o tempo. A contínua vigilância tornava a fuga quase impossível, pois qualquer planejamento, preparação ou infrações de qualquer tipo seriam pegos. Se o trabalho duro, as condições de vida terríveis ou a disseminação de doenças não matasse o detento, as punições dos guardas costumavam finalizar a questão. Os detentos na Ilha do Diabo, Ilha Real e Ilha São José eram obrigados a cumprir certas cotas, especialmente na produção de madeira, e caso o prisioneiro não cumprisse a cota, ficaria sem comer no dia. Considerando as longas horas de trabalho e o calor escaldante, pular uma refeição poderia ser uma sentença de morte. O corpo teria dificuldade em produzir energia suficiente para se recuperar do trabalho árduo, podendo causar fadiga extrema e até infartos. A punição corporal supostamente foi proibida no sistema prisional francês devido a reformas. Mas devido à distância da Ilha do Diabo em relação à pátria, esses crimes não eram vistos pelos olhos curiosos dos parlamentos. Então os abusos dos direitos humanos eram comuns. Os prisioneiros eram açoitados ou espancados e ficavam com feridas abertas que muitas vezes se infectavam. E como não havia medicamentos e o acesso à água limpa para fins higiênicos não estava disponível, essas feridas frequentemente se infectavam e custavam a vida do detento. A distância da ilha até as casas dos prisioneiros na França também proibia visitas, mas às vezes lhes eram permitidas correspondências e presentes. Mas, claro, tudo que era enviado estava sujeito a um imposto pelos guardas da prisão. A prática habitual era que os guardas ficavam com 25% do que era enviado ao prisioneiro. Embora, sem dúvida, houvesse momentos em que o dinheiro ou os suprimentos nunca chegavam ao destinatário pretendido. A única coisa que muitos presos tinham para aguardar enquanto estavam encarcerados na isolada Ilha do Diabo era a fraca esperança de que um dia sua sentença terminaria, e eles poderiam escapar do calor sufocante e dos enxames de insetos transmissores de doenças. Porém, uma lei de 30 de maio de 1854 aniquilou essas esperanças, decretando que, após os presos na colônia penal cumprirem suas sentenças, todos estariam sujeitos à residência forçada na Nova Guiana. Era semelhante à dobragem, pois, quando eram libertados, os homens eram obrigados a permanecer na colônia por um tempo igual ao de sua sentença. Nesse caso, eles não precisariam trabalhar para o sistema prisional, mas também não poderiam voltar para casa. Porém, havia uma ressalva. Se a pena do condenado excedesse 8 anos, ele não só precisaria cumprir o período equivalente à sua sentença, como deveria permanecer na Nova Guiana para sempre.
Os condenados libertados ganharam terras para se estabelecer, mas foram atormentados por doenças e pobreza extrema para sempre. Enquanto isso, a colônia começou a se encher de ex-presidiários descontentes, causando um aumento na criminalidade e outros problemas para as autoridades e outros colonos em Cayena e nas áreas circundantes. Mas a realidade para muitos detentos era que eles nunca veriam a liberdade, pois sempre haveria outro período de dobragem, residência forçada ou outra sentença. A morte se tornou uma das únicas maneiras certeiras de realmente escapar das garras da Ilha do Diabo, e estima-se que até 50 mil detentos morreram durante o tempo em que a Ilha do Diabo e as prisões circundantes estavam em uso. Então, como sabemos tanto sobre as horríveis condições nas colônias penais e o que exatamente estava acontecendo na Ilha do Diabo, Ilha Real e Ilha São José? Era raro que os prisioneiros escapassem da colônia penal, mas isso acontecia. Vários fugitivos acabaram escrevendo sobre suas experiências no sistema prisional e suas histórias são ao mesmo tempo chocantes e fascinantes. O já mencionado René Belbinois talvez tenha sido o fugitivo mais famoso da Ilha do Diabo devido ao livro que escreveu após sua fuga. Guilhotina Seca, 15 anos entre os mortos-vivos. Belbinois, um veterano da Primeira Guerra Mundial, foi preso por vários roubos e condenado a 8 anos de trabalho pesado nas colônias penais da Guiana Francesa. Ele chegou a Cayena em 1923 e foi enviado para as ilhas. Belbinois lutou para conviver bem com os criminosos mais endurecidos encontrados na colônia penal e fez várias tentativas de escapar da prisão. Todas as vezes, Belbinois foi frustrado e arrastado de volta para sua cela, e ele acabou eventualmente em confinamento solitário na Ilha do Diabo por suas múltiplas tentativas de fuga. Fiel ao seu caráter, Belbinois também tentou escapar da Ilha do Diabo, mas não chegou ao continente. No total, ele fez 4 tentativas de fuga, além de tentar escapar da Guiana Francesa depois que foi libertado. Com uma pena de 8 anos, a lei francesa estipulava sua permanência lá por toda a vida, mas Belbinois tinha outros planos. Ele manteve registros de todo o seu tempo na Ilha do Diabo e nas outras prisões da colônia penal, e nas tentativas de fuga, ele protegia suas anotações em couro embebido em óleo. Os guardas destruíam seus escritos quando os encontravam, mas Belbinois apenas reescrevia tudo o que se perdia e, eventualmente, começou a entregar seus manuscritos à Madre Superiora de um convento local para recuperá-los após sua soltura. De acordo com Belbinois, cerca de 700 novos prisioneiros eram levados para as ilhas a cada ano durante sua época. 400 morreram dentro do primeiro ano, uma taxa de mortalidade de quase 57%. Essa observação sombria levou-o a concluir que o objetivo da administração prisional era matar, não melhorar ou recuperar. Uma das narrativas mais famosas da Ilha do Diabo veio de Henri Charrière, que escreveu o livro de sucesso Papillon sobre seu tempo na colônia penal. Nele, ele descreveu como escapou da Ilha do Diabo com um colega de cela chamado Sylvain, e como os 2 homens encheram sacos vazios com cocos e os usaram como coletes salva-vidas enquanto faziam o trajeto da ilha para o continente. Ele afirmou que levaram 3 dias e que, quando chegaram à costa, Sylvain ficou preso em areia movediça e morreu tragicamente. Charrière foi eventualmente capturado e levado para Bagné, em El Dorado, na Venezuela, onde terminou sua sentença. Após ser libertado, ele escreveu seu livro e passou o resto de sua vida na Venezuela, embora a veracidade de suas afirmações tenha sido questionada. Um jornalista afirmou que apenas cerca de 10% do livro de Charrière representa a verdade. O prisioneiro mais conhecido da Ilha do Diabo pode ser justamente Alfred Dreyfus, que foi injustamente acusado por Napoleão III de ser um espião e enviado para a colônia penal na Ilha do Diabo para cumprir sua pena. Ele chegou à Ilha do Diabo em 14 de abril de 1895 e era o único prisioneiro na ilha naquele momento. Ele contou que sua cabana tinha apenas 4 metros quadrados. Mas embora estivesse cumprindo sua pena sozinho, ele ainda enfrentou as mesmas condições horríveis na ilha que outros prisioneiros e logo ficou incrivelmente doente. Mas ele sobreviveu. E pouco mais de 4 anos depois, em 5 de junho de 1899, ele foi libertado depois que sua família e amigos na França provaram sua inocência. Enquanto estava em cativeiro, Dreyfus escreveu aproximadamente 1000 cartas e preencheu um diário com sua experiência na Ilha do Diabo. E é por causa dessas e outras narrativas em primeira mão que o mundo descobriu sobre as terríveis condições de vida e o tratamento desumano dos prisioneiros na Ilha do Diabo e na colônia penal na Guiana Francesa como um todo. Em 17 de junho de 1938, o governo francês aboliu o transporte de prisioneiros para colônias penais. No entanto,
O último prisioneiro só foi libertado da Ilha do Diabo 15 anos depois, em 1953. Os prisioneiros que ainda tinham pena a cumprir naquele momento foram levados de volta à França pelo Exército da Salvação, apesar de alguns terem escolhido ficar na Guiana Francesa pelo resto da vida. Houve várias tentativas de reaproveitar a colônia penal. Um acampamento de verão e uma delegacia foram montados nas ilhas. Uma fábrica de óleo vegetal e uma empresa de pesca de tubarões foram construídas. No entanto, o isolamento e a falta de recursos naturais na ilha eventualmente levaram ao seu abandono, e as estruturas da prisão se degradaram. Na década de 60, o Centro Espacial do governo francês foi estabelecido na Guiana Francesa. A agência espacial comprou todas as 3 ilhas em alto mar por razões de segurança, pois a trajetória de lançamento levava foguetes e aeronaves diretamente sobre a Ilha do Diabo, Ilha Real e Ilha São José. Nos anos 80, o governo francês optou por preservar vários edifícios prisionais como patrimônio cultural, visando lembrar às gerações futuras os erros do passado. Hoje são considerados monumentos históricos, e uma série de centros turísticos e instalações foram construídos para receber mais de 50 mil turistas que viajam para os locais que compunham a colônia penal na Guiana Francesa a cada ano para ver onde mais de 80 mil detentos lutaram para sobreviver, e até 3/4 morreram enquanto cumpriam sua pena na Ilha do Diabo.